dando o primeiro passo e depois um passo de cada vez. Tenho sido perseverante nesse propósito, nessa ideia, nesse objetivo de encorajar, né? Encorajar aqueles que, como vocês, que estão entrando para esses minutos aqui comigo de caminhada, e também para aqueles que acabam vendo em outros momentos, em outros fusos horários, né? Obrigado pela companhia. Obrigado pela companhia. Como tenho insistido, acho que não há o que queiramos que aconteça que não dependa de um primeiro passo, que tem a ver com uma decisão, que tem a ver com uma escolha, que tem a ver com uma percepção da vida, que tem a ver com uma necessidade, que tem a ver com uma circunstância, uma situação, às vezes uma tragédia, às vezes uma dor, às vezes uma alegria inesperada, enfim, são muitas as situações, as condições que nos impulsionam para dar um primeiro passo. E é o segredo, né, para se iniciar qualquer jornada, como eu tenho dito aqui, tanto para dentro quanto para fora. Há tempos que a jornada é mais para dentro e há outros tempos que a jornada é mais para fora. Mas o tempo todo, toda a jornada que nós fazemos é ao mesmo tempo para dentro e para fora, para dentro e para fora. E para dentro, às vezes, no mais profundo do nosso ser, né? Da nossa existência. Perdoe o barulho aqui, é que eles estão podando a grama da praça, para a praça ficar ainda mais bonita. E um dia eu quero falar sobre isso, sobre podas, que é um tema muitíssimo importante na nossa jornada, o tempo das podas. Mas se você está fazendo, ou se alguns de vocês estão fazendo o caminho para dentro, deram o primeiro passo, boa viagem. É a melhor e a mais fantástica viagem que alguém pode fazer, é para dentro de si mesmo. E quando voltar sabendo-se mais de si mesmo, ou de si mesma. E isso pode mudar definitivamente muita situação. Ó, lá vai passar por nós aqui, ó. Olha lá. E então, boa viagem, boa caminhada para dentro. E volte para nos contar o que encontrou, ou faça o melhor proveito do que encontrar nessa viagem para dentro. E aqueles que estão fazendo a viagem para fora, ou iniciando uma jornada para fora, não deixem de fazer isso que eu estou fazendo aqui agora. Olha lá, olhar o que está no entorno, olhar para o horizonte, olhar para o entorno imediato, o entorno mais longínquo, observar tudo que há pelo caminho. Há muita coisa que, se não observarmos, se não ficarmos atentos, a gente não se dá conta que existem e que tem sua beleza, tem
seu significado e que faz parte do cenário da vida, das nossas vidas, das vidas de cada um de nós. Felizes são os que observam em qualquer trajeto o que está no trajeto e acontecendo no trajeto ou brotando no trajeto. São os que aplicam o ensino de Jesus, que é de ter bons olhos para a vida. Bons olhos para a vida. Eu faço esse exercício diariamente, tentando manter meus olhos bons para a vida. E é sobre Jesus que eu queria conversar um pouquinho com vocês, já que estamos ainda no ambiente da Semana Santa, da Páscoa, da ressurreição de Jesus. E nós estamos naqueles dias, imaginemos-nos lá naquela primeira semana após a ressurreição de Jesus, após aquele domingo de alvoroço, de ebulição, de expectativa, de assombro, quando o corpo dele não é encontrado na sepultura e ele começa a aparecer. Primeiro a Maria Madalena, que é um fato a ser considerado, porque que é Maria Madalena que tem essa honra, esse privilégio de ver Jesus ressurreto pela primeira vez. Uma hora falaremos sobre isso também. Quão significativo é isto. E aqueles primeiros dias, o que foi, o que aconteceu a cada um dos amigos mais íntimos, da família e da sociedade no seu entorno, quando a notícia se espalha e quando, além de Jesus, outros que ressuscitaram com Jesus aparecem nos mais variados lugares ali da Galileia, causando certamente aqueles espantos celestiais, né? Aqueles espantos provocados por Deus no universo. E quando eu penso, já que essa é uma pergunta que frequentemente me chega, e eu mesmo me faço todos os dias, quando passei a compreender a minha humanidade, de como é que eu posso ser melhor como ser humano. Como é que eu posso ser melhor como ser humano? Até porque descobri que para ser, por exemplo, a Lau está caminhando aqui na praça comigo, nós estamos caminhando para 43 anos de casamento. Eu sou marido dela, né? Há 43 anos quase. Então, quando eu me pergunto como eu posso ser melhor marido para Lau, isso está diretamente ligado ao tipo de ser humano que eu me tornei. Que tipo de ser humano eu me tornei aos 65 anos de idade? Quais foram as construções que eu fiz dentro de mim e o que me atingiu de fora, que me trouxe até aqui para ser o ser humano que eu sou? E por ser o ser humano que eu sou o marido que sou para ela. Só que aí vocês precisam perguntar para ela. Não vou ficar falando de mim aqui qualquer coisa que não venha de quem tem autoridade para isso. No caso, é ela que tem que dizer. Bem como em que tipo de pai eu sou para Carol e para o Felipe. E o tipo de pai que eu sou está diretamente ligado ao tipo de ser humano que eu sou.
tipo de ser humano, o tipo de gente, o tipo de pessoa que eu sou e que eu me tornei. Acreditem, é por aí que passa. Não tem cartilha, não tem manual, não tem ensino algum que melhore ou que seja melhor do que essa condição do tipo de ser humano que eu sou. E todos os papéis que eu desempenho na vida, eu sou filho, eu sou irmão, eu sou sobrinho, eu sou tio, eu sou avô, fui neto, né? Bisneto, eu sou amigo, eu sou, no ambiente das minhas atividades principais, eu sou um líder espiritual, conhecido por muitos como pastor, e eu recebo outras designações também, por pessoas e por aqueles que me conhecem. Mas eu sou cliente de loja, eu sou vizinho, eu sou paciente do meu médico, eu sou um cidadão de uma nação, enfim, todos e quaisquer papéis que eu desempenho está diretamente ligado ao tipo de gente que eu sou, ao tipo de ser humano que eu sou, ao tipo de pessoa que eu sou. Eu não posso ser, é impossível ser um tipo de ser humano e ser outro tipo nos papéis que eu desempenho, a não ser que eu assimile o cinismo ou a hipocrisia ou auto-enganos que fazem com que eu seja algo por fora e sendo que por dentro sou completamente diferente. Então, o que eu sou como gente, como ser humano, é o que determina o quão melhor eu sou em todos os papéis que eu desempenho na vida, em toda a vida, em tudo na vida. E o meu primeiro passo nessa direção foi quando eu compreendi que Jesus é o modelo de humano, de ser humano que Deus propôs para a humanidade. Jesus é o modelo. Então, o meu primeiro passo em direção a uma humanidade melhor, o primeiro passo em desejar me tornar um ser humano melhor, foi em direção a Jesus de Nazaré, o homem-Deus, o Deus-homem, que viveu entre nós como homem, como ser humano, e deixou, enquanto homem aqui, nos 33 anos de sua existência humana, presencial aqui, nos deixou os mais significativos ensinos em de todas as formas, não é? Que, se aplicados a mim, se eu os levar a sério, se eu imitá-lo para valer e ir fazendo reparos na minha vida, na minha vida, tendo como modelo Jesus de Nazaré, o resultado é uma humanidade melhor, a minha humanidade melhor. Lembrando que a gente só terá uma humanidade melhor se cada um dos humanos se tornarem melhores como seres humanos. Estamos com muitos problemas nessa pandemia por conta disto.
Mas foi quando comecei a olhar para Jesus como homem. Porque diferente dos amigos íntimos de Jesus naqueles dias em que ele esteve aqui, eles não tinham nenhum problema de ver Jesus como homem, como ser humano. Eles tinham dificuldade de ver Jesus como Deus, porque eles conheciam Jesus humano. Nós não. A informação que chegou para nós, primeira, foi que Jesus é Deus. E nós não temos, às vezes, nenhuma dificuldade de ver Jesus como Deus, mas temos muita dificuldade de vê-lo como ser humano, na sua inteireza absoluta, homem pleno. Nós temos essa dificuldade. Tanto que não há muito que se trabalha sobre a humanidade de Jesus nos ambientes religiosos. E ainda há ambientes que sequer tocam nisto. Tem Jesus como um Deus distante e não como um modelo para o cotidiano da vida. E Jesus é Deus, mas ele é um modelo para o cotidiano da vida. Ele é um modelo para mim, caminhando aqui agora, neste lugar. E isso para mim foi divisor de águas, né? Absolutamente. Quando eu olho para Jesus e vejo que é com ele que eu preciso me parecer, que é como ele que eu devo ser, e é o que Deus pretende em mim, porque lá no final nós teremos a cara dele, a cara de Jesus, segundo o que eu creio. Nós nos pareceremos definitivamente com Cristo na sua humanidade, já que ele continua humano, glorificado, mas humano. E é para essa dimensão que nós iremos, humanos glorificados. Quando penso nisso, fico imaginando o trabalho que Deus está tendo comigo para fazer reparos em mim, para me tornar a imagem e a semelhança do seu Filho. Mas esse é o propósito, esse é o desejo de Deus. Se a gente pudesse responder numa única frase o que Deus deseja de mim, eu poderia dizer: ele deseja que eu me pareça com o Filho dele, como o Filho dele que eu sou em Cristo. É isso que ele quer de mim, acreditem. E para que seja assim, como tenho dito também, eu preciso me tornar íntimo, porque é na intimidade que os reparos vão acontecendo. Então, um destaque, que eu não quero ir muito longe aqui, estou na minha última volta e o tempo mudou. O tempo mudou, escureceu, tem nuvens escuras no céu. É assim que é a vida, né? Saímos de casa com o sol. Agora já estamos vivendo um outro clima. O vento está mais frio. E assim é a vida, né? É assim. Algumas estações vão acontecendo num único dia ou num único período. Aprendizado em cima de aprendizado o tempo todo, para quem quer aprender. Acho que há quem não quer aprender mais nada. Mas o que eu queria destacar neste ser como Jesus, ter a cara de Cristo, parecer com Cristo, reproduzir Cristo, replicar Cristo, compartilhar Cristo na vida,
Tem uma narrativa do Marcos, o evangelista, no Evangelho de Marcos, acho que é no capítulo 10, aquele episódio em que o Marcos não está presente, ou está, não sei, mas ele, quando faz a narrativa, a impressão que dá é que ele está ouvindo o testemunho de alguém dizendo daquele momento. Talvez Pedro dizendo para ele: Marcos, teve um dia que um moço se aproximou de Jesus e fez perguntas a Jesus. E sem que ele dissesse qualquer palavra, isto é, sem que Jesus tenha dito qualquer palavra, o ambiente se... Vai embora. Tá bom. A Lau diz que vai embora. Vou dar minha última volta aqui. O ambiente do lugar, da casa, sofre uma transformação. Isso não está no texto, eu estou elucubrando aqui à luz do texto. E o narrador diz pro Marcos, que vai escrever o Evangelho, diz assim: Marcos, Jesus o amou. Jesus o amou. Era aquele episódio do moço rico, a quem Jesus manda vender tudo e segui-lo. E o moço aparentemente reage negativamente. Mas Jesus não diz uma palavra, mas o ambiente fica carregado de amor. De modo que o Pedro, ou alguns dos discípulos íntimos de Jesus que estavam na sala, dizem para o Marcos escrever. Escreve aí, Marcos. Jesus o amou. Jesus não disse que o amava. Jesus o amou. Quando você puder, vai lá nesse episódio, na narrativa de Marcos. Jesus o amou. Como que ele o amou? Ele não disse. Ele não construiu uma expressão no vocabulário conhecido deles. Mas todo mundo viu que Jesus o amou. Como é isso? Como é isso que todo mundo viu que Jesus o amou? Embora a pergunta tenha sido intrigante, a resposta foi intrigante, mas ficou claro para todo mundo que Jesus amou aquele homem, aquele menino, aquele jovem. Jesus o amou. Como é que viram isso? Como perceberam isso? Como isso foi notado para ficar registrado nesses mais de 2000 anos que naquela sala Jesus amou aquele moço? Aí eu faço as minhas deduções. Primeiro, que Jesus tinha uma presença amorosa. A presença de Jesus era uma presença amorosa, visivelmente amorosa, constrangedoramente amorosa, assombrosamente amorosa, escandalosamente amorosa. A presença de Jesus era uma presença amorosa. Dá para você imaginar? Vocês conseguem imaginar que presença era essa? Que presença foi essa? De modo que naquela sala, olha os homens trabalhando aqui. Trabalho digno, cuidando da natureza. Presença amorosa. Olha, acreditem, eu tô de novo, quando penso nisso, tô tendo alguns arrepios aqui, perdoem-me. Mas é verdade.
quando eu penso nessa presença amorosa de Jesus, que todo mundo percebeu, a casa percebeu, os amigos, os inimigos, porque o encontro era heterogêneo, não tinha só amigos ali. Na maioria das vezes, nesses casos, estavam ali interrogadores, interlocutores, alguns agressivos para com Jesus, sobretudo os da religião, sempre foram agressivos com Jesus. Lembrem disso, os da religião sempre foram agressivos com Jesus. E o Marcos, ouvindo o testemunho dos que estavam naquela sala, escreve: Jesus o amou. E Jesus o amou, sem dizer uma palavra, sem tocar nele, sem confrontá-lo com verborragias. Todo mundo percebeu. E aquele moço sofre certamente o maior impacto da vida dele. Um dia eu falo sobre isso. Sofre o maior impacto sobre a vida dele quando ele é amado numa intensidade que nunca havia lhe acontecido. Uau! Presença amorosa. Eu fico imaginando como Jesus o olhou, o olhar de Jesus. Eu fico imaginando as feições do rosto de Jesus. Eu fico imaginando os gestos que ele fez. Eu fico imaginando que presença é essa. Que presença é essa? Ah, meu Deus. Ah, se a igreja de Jesus Cristo na terra fosse uma presença amorosa, como foi Jesus naquele dia, para aquele moço. Essa igreja não precisaria dizer absolutamente nada. Essa igreja não precisaria de lugar, de horário, de utensílios. Essa igreja não precisaria de nada, nada. É só se parecer com Jesus, na presença amorosa. Como eu disse lá no começo, foi quando me perguntei pela primeira vez como eu poderia melhorar como ser humano. Uma das minhas percepções foi essa. Eu preciso ser uma presença amorosa. Eu preciso ser uma presença amorosa por onde eu passar. Eu preciso ser uma presença amorosa com quem eu estiver. Sejam quais forem os meus interlocutores. Sejam eles bondosos para comigo, agressivos para comigo. Não importa as circunstâncias, as situações. Eu preciso ser uma presença amorosa. Não é o meu discurso que diz alguma coisa. Não é o que eu escrevo que diz alguma coisa. Não é o que eu visto. Não é o que eu como. Não é o que eu tenho ou deixo de ter. Não é com quem ando ou deixo de andar. Mas é a presença amorosa que diz quem eu sou. E se me pareço ou não com Jesus de Nazaré, e que tipo de ser humano eu sou. Acreditem, eu me pergunto todos os dias sobre isso. Todos os dias. Eu preciso ser para lá com quem vivo hoje 24 horas. 24 horas. Eu preciso ser uma presença amorosa para ela. Eu preciso ser uma presença amorosa para os meus filhos, minha nora, meu neto, minha mãe, meu irmão, minha família toda, meus amigos, meus irmãos e irmãs, e todos e todas, em qualquer tempo da minha vida, onde quer que seja, a minha humanidade
falará de mim algo se eu for uma presença amorosa. Então eu posso dizer que talvez esse seja um primeiro passo para me tornar um ser humano melhor. Eu preciso me parecer com Jesus na presença. Na presença. É o que eu tinha para agora. Obrigado pela companhia de vocês. E tomara repercuta aí em vocês e em cada um de vocês de um modo, de uma maneira que lhes faça bem pro dia de hoje. E acreditem, o que Deus quer de cada um de nós é que nos tornemos parecidos com o Filho dele. E o Filho dele, quando chegava, tinha uma presença inquestionavelmente amorosa. Ponto. Um beijo para vocês. Até breve. Deixa eu mostrar o visual do local que eu tô aqui. Estou aqui no baixo da praça. E já está começando a garoar. Vocês acreditam? Está começando a garoar. Vou terminar minha caminhada com uma suave e fria garoa que me leva a imaginar muita coisa da vida. Um beijo para vocês.